Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Por todo o cosmos, por todo o universo, existem centenas de milhares de mundos espirituais que são habitados por espíritos, boa parte deles desencarnados aqui do plano físico, do nosso planeta, da Terra. Esses mundos têm regiões muito fraternas e, por consequência, de boa e fácil convivência, e regiões de bastante sofrimento. São as regiões umbralinas. As situações que levam os espíritos para esse ou aquele lugar nesses mundos depende exclusivamente das ações que tenham tomado aqui no plano físico quando estavam encarnados, ou seja, quando possuíam um corpo físico e tiveram todas as oportunidades de realizar aquilo que estava previsto na sua programação reencarnatória, na sua programação evolutiva, ou seja, no passo a passo que precisavam cumprir para alcançar objetivos que desvencilhasse esses companheiros das situações que os atrasavam. Todos somos criados enquanto espíritos simples e ignorantes. A simplicidade é uma virtude e a ignorância é uma proteção que o grande Pai, que é Deus, nos concede a fim de que a gente tenha o devido cuidado com aquilo que nós iremos ter que enfrentar, que encarar nos próximos passos da nossa encarnação, que serão as sensações. As sensações são situações extremamente perigosas, porque nos entorpecendo os sentidos, nos trazem dissabores, ou seja, dificuldades muito sérias que dificultam a nós outros a condição de progredirmos moralmente. Todos nós faremos aquilo que o nosso coração pedir. O nosso coração deverá, portanto, abastecer-se daquilo que nós chamamos de verdades eternas. As verdades eternas são aquelas que partem de um coração misericordioso. As verdades eternas são aquelas que não têm nenhuma contraindicação para qualquer criatura e que nos fazem buscar em nós mesmos valores que nós possuímos. Quando somos criados simples e ignorantes, a simplicidade por si só já promove uma série de situações amplamente favoráveis ao nosso espírito. E a ignorância é, como dissemos, a proteção para que a gente não se deixe levar por situações que, embora pareçam belas, estonteantes, não são mais do que verdadeiras armadilhas que irão nos dar dificuldades das quais será bem difícil depois a gente sair. É preciso então que aqui na Terra nós tenhamos o cuidado de buscar nessas verdades eternas que provém, ou seja, que tem a sua origem na palavra fácil, fraterna, humilde, convidativa de Jesus de Nazaré, para que a gente consiga ter condições de suportar os apelos que não serão pequenos
e, por conseguinte, não serão fáceis da gente ultrapassar das sensações. Por que que nós estamos fazendo essa referência toda especial à simplicidade, à ignorância e às sensações? Porque a maioria daqueles que estão nas regiões de sofrimento, nas regiões umbralinas, no baixo umbral, são pessoas, são espíritos que aqui na Terra tinham muita afeição, viviam as sensações de forma profunda, permanente, não dando espaço para que uma outra circunstância muito melhor, muito mais fraterna e muito mais feliz lhes alcançasse. Essa situação denomina-se sentimento. Sentimento é aquela situação em que você vive a verdade, em que você tem por uma pessoa ou preferencialmente por um conjunto de pessoas um amor que tudo suporta, que sabe calar, que sabe a hora de falar e principalmente tem a boa vontade de ouvir. Quando a gente se restringe às sensações, a gente não ouve senão os sinais que as sensações nos enviam. A gente não vê senão aquelas pessoas que, como agentes das sensações, facilmente nos trazem para junto de si. Os prejuízos são enormes, desde o plano físico. A perda do senso de responsabilidade, o rompimento com a família, as viciações, dificuldades financeiras, um emaranhado de coisas, ou seja, um conjunto de situações, vai efetivamente corromper aquele espírito. As religiões têm uma contribuição e uma eficácia, ou seja, têm uma proposta para essas dificuldades nas suas práticas de todos os dias. E a doutrina espírita oferece sempre as suas dependências, que são os centros espíritas, onde companheiros que também vieram de situações delicadas, alguns que tiveram que vivenciar as sensações de forma muito duras, conseguiram reverter o processo danoso que vivenciavam, melhoraram-se, esclareceram e agora colocam-se a serviço dos seus irmãos de jornada. O Espiritismo tem uma sequência absolutamente lógica, programada, desde o ingresso de qualquer companheiro ou companheira em suas dependências, que é a assistência fraterna, o atendimento fraterno, depois os grupos de estudo, posteriormente os estudos sistematizados. Mas desde logo é sugerido, é convidado aquele companheiro ou companheira a manter aberto em seu lar o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer pelo menos 3 leituras e reflexões diárias, de forma sequencial ou aleatória, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse livro tem a condição de melhorar as companhias espirituais que aquele companheiro precisará ter. Observe que, quando você pensa o bem, uma sensação de paz lhe invade. É porque quando você faz isso,
bons amigos espirituais imediatamente aproximam-se de você e passam a retribuir esta sua ação com energias fraternas, limpas e saudáveis. Ao passo que o contrário, quando a gente se permite estagiar nas sensações, as companhias não são absolutamente agradáveis. Nossos irmãos equivocados, que são aqueles espíritos que, nascidos sob a situação da luz, concebidos por Deus simples e ignorantes, não suportaram a pressão das sensações e nela permaneceram até o desencarne e passaram a ser trabalhadores do equívoco. Deixaram para trás as primeiras lições do esclarecimento que a simplicidade produz em todos os espíritos e passaram a responder apenas para as sensações com as suas próprias sensações, não permitindo assim que nenhum sentimento se manifestasse. Essa dureza é que leva os desencarnados às regiões infelizes. Essa dureza é que faz com que as legiões de bons espíritos que ficam nas fronteiras dessas regiões umbralinas vibrando para aqui e ali conseguir resgatar alguns companheiros, não deixem de fazer isso todos os dias. O que devemos nós então fazer, todos nós, para evitar que após o nosso desencarne nós sejamos levados para essas regiões umbralinas infelizes de sofrimento? As boas práticas da vida. Se você consegue sorrir, sorria mais um pouco. Se você consegue escutar alguém com paciência, com tolerância, ouça. Dali resultará sempre algo interessante e proveitoso para o seu progresso espiritual. Certamente você tem alguma aptidão, alguma coisa que você saiba fazer. Faça no tempo que lhe sobre em favor de alguém que muito necessite. Se você tem em casa um livro religioso, leia. A leitura religiosa é sempre uma ferramenta que promove em nós a condição da gente se manter ligado a Deus e a Jesus. Seguramente nós não sabemos aonde exatamente nós iremos após o desencarne. Mas é natural que a gente tenha, pela gente mesmo, por nós mesmos, o respeito que nós precisamos ter de buscar essas práticas fraternas, amorosas, a fim de que a gente esteja com o nosso coração limpo, a nossa mente arejada, para quando chegar a nossa vez de desencarnar, e todos teremos que passar por isso, nós cheguemos aonde precisarmos chegar com tranquilidade, sem sobressaltos, sem dificuldades que nos causem um enorme transe, uma enorme dificuldade. As regiões felizes que existem nesses mesmos mundos aonde existem as situações umbralinas de sofrimento, são para todos os que aqui na Terra se fizerem melhores. Ninguém precisa absolutamente desesperar-se e procurar fazer coisas muito difíceis. Não. Faça o simples, faça o básico. Melhore a sua capacidade
de enxergar o seu semelhante. Olhe para o seu semelhante por tudo aquilo que ele tem de melhor, sempre por esse ângulo. Olhá-lo pelo outro lado, muita gente já faz isso. Você não precisa engrossar as fileiras daqueles que não conseguem ainda enxergar o bem. Mas, sobretudo, faça da oração, da prece, uma situação costumeira na sua vida. Uma situação, esta sim, que dê prazer ao seu espírito. Abrir seu coração e dizer, com toda a alegria que nele você tiver: Senhor, eu só tenho graças a te dar, nada tenho a te pedir. Seja sempre comigo, hoje e sempre. Ao dizer isto, você inaugura sempre e sempre um tempo novo na sua vida e renova os seus votos de confiança em Deus, de amor a Jesus e de amor a você. Você pode, você tem condições. Faça por si. Deus o ajudará. Jesus não deixará de escutá-lo. E, a partir daí, o seu destino seguramente será bem melhor. A vida sempre espera que cada criatura dê de si daquilo que possa em favor de toda a humanidade. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.